E aí? Vamos lá. Em primeiro lugar, bom dia. Em segundo lugar, muito obrigado, Rafael. A gente estava conversando antes de começarmos aqui como que os óleos essenciais e a aromaterapia têm mudado a visão da saúde no nosso país. E a gente estava conversando também o quanto que a tricologia, que é a área que estuda os cabelos, ela tem participado desse movimento de uma maneira científica, desenvolvendo não só conhecimento, mas também possibilidades de bem-estar e de recuperação de saúde para os nossos pacientes. Então, poder estar aqui para falar um pouco sobre saúde capilar e depois o professor Kiron falar sobre a parte da aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, da forma como nós temos feito, até porque o professor Kiron trabalha na minha clínica, né, ele é um parceiro meu de trabalho, isso para mim é de grande alegria. É um tema que muda a vida dos nossos pacientes, não só do ponto de vista da terapia capilar, mas também do ponto de vista daquilo que diz respeito à saúde física e mental dos nossos pacientes. Eu acho que eu tenho que ficar aqui, porque senão... só encostar um pouco mais. Beleza. Gente, então, hoje, a minha apresentação vai ser um pouquinho sobre isso aqui, sobre microbioma intestinal, microbioma cutâneo e saúde capilar. E vale lembrar também que eu sou professor da pós-graduação da Aromas da Terra. Então, se eu não me engano, o meu módulo é em novembro, né? Eu e o professor Kiron vamos estar juntos ministrando aula para quem é da terceira turma, né? E se o professor Rafael gostar, na quarta, na quinta e assim por diante. Vamos lá, gente. Opa, é para baixo. Bom, eu sou médico de formação, eu sou diretor da International Association of Trichologists, eu sou diretor do KS Educacional, que é uma escola de tricologia. Eu trabalho na Clínica Gatri, sou diretor de um laboratório de pesquisa com folículos pilosos, mestre em psicologia clínica pela PUC aqui de São Paulo, tenho pós-graduação em medicina estética, em medicina ortomolecular, psicossomática, desenvolvimento de cosméticos e atuo com desenvolvimento de cosméticos e suplementos nutricionais. Essas são as empresas para a qual, de alguma forma, eu presto algum tipo de trabalho ou eu me envolvo com algum tipo de serviço. O KS, que é a nossa escola, a editora KS... Opa, peraí, é aqui. A editora KS, no qual eu tenho meus livros publicados, o portal O Tricologista, todos eles aqui têm os seus devidos Instagrams ou sites, a International Association, o ambulatório social do KS, que é muito bem conduzido pela professora Amanda e professor Kiron. Nós prestamos assistência a pessoas carentes que não podem tratar os cabelos. O laboratório de pesquisa de folículos, a clínica aqui, a Gatri, a minha plataforma educacional Comunidade de Saúde Capilar e 2 empresas de cosméticos para o qual eu presto consultoria e ajudo o desenvolvimento dos cosméticos, que é a Tricorrese e o Receituário. Bom, mas eu coloquei aqui no meio uma cereja do bolo, que é o Congresso Internacional de Tricologia, que nós estamos com ele na nossa 7ª edição e vai acontecer no dia 18 e 19 de maio aqui em São Paulo. Mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre ele. Quando a gente pensa em microbioma de couro cabeludo, microbiota de couro cabeludo, flora do couro cabeludo, vocês vão me dar licença que eu vou descer daqui. Eu preciso ficar mais longe do slide. A gente tem que entender primeiro aquilo que é a definição do termo microbiota ou microbioma para a gente falar isso da maneira correta, para a gente usar essa definição de maneira certa. E para usar essa definição de maneira certa, eu vou usar um artigo que foi publicado em 2017 que diz o seguinte: o termo microbioma tem sido utilizado para fazer referência à coleção de genes presentes numa comunidade de micro-organismos. Ponto. Essa é uma definição que é clássica. Porém, atualmente tem sido utilizado para se referir aos micro-organismos propriamente ditos, o que seria microbiota. Mas a gente também tem usado microbioma no lugar de microbiota. Então, usar microbiota e microbioma, no final das contas, dão a mesma interpretação. Ok?
E o que é o microbioma? É um conjunto variado de micro-organismos que afetam e são afetados pela nossa saúde e afetam a nossa saúde, eles são afetados pelo meio em que a gente vive e por tudo que a gente experiencia, são afetados pelo uso de medicamentos e antibióticos e tem uma variedade absolutamente muito significativa do ponto de vista de micro-organismos diferentes com concentrações diferentes. Bom, existe uma característica muito importante. De onde vem o microbioma? Ora, se nós somos gerados no interior da barriga de nossas mães, dentro de uma placenta, que supostamente é um ambiente asséptico, de onde vem o nosso microbioma? Parte do nosso microbioma vem através do cordão umbilical e chega até nós pelo cordão umbilical. Porém, nós temos o microbioma também chegando através das duas vias principais de parto. A via natural, pelo canal vaginal, e a via cutânea, através das cirurgias que a gente chama de cesárea. Bom, por que isso para nós é importante? Porque isso define, em parte, aquilo que vai ser o nosso microbioma cutâneo, primeiramente, mas também define aquilo que vai ser o nosso microbioma intestinal. E tem mais uma coisa significativa que tem que ficar clara para nós, que esse microbioma que vem pela via placentária, ele é muito sensível àquilo que são os hábitos de nossas mães. Então, isso vai gerar em nós um padrão de microbioma que vai tornar a gente mais propenso a alguns tipos de manifestações que as nossas mães também desenvolvem. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico de uma mulher, uma mãe, que ela está com o peso ideal, ela transfere um microbioma que é compatível com aquilo que é o peso dela, e ela tem uma criança, um filho, que vai ter uma menor predisposição a um quadro de sobrepeso ou obesidade modulado por esse microbioma. Ao contrário de uma mãe que tem um sobrepeso ou uma obesidade, que vai favorecer um cenário diferente de desenvolvimento para o seu filho. Esse filho vai ter uma predisposição maior a uma obesidade do que a mãe. E, claro, tudo isso está vinculado também com os hábitos que a gente tem. Não é desvinculado dos hábitos alimentares, da atividade física, do estilo de vida, do estresse, assim por diante. Bom, pontos interessantes sobre o microbioma no desenvolvimento humano, porque eu estou falando de criança até agora para chegar onde eu quero chegar ao longo da aula. Em primeiro lugar, introdução de alimentos sólidos modifica o microbioma, dando ao mesmo um padrão de diversidade. Então, a criança amamenta, ela tem um microbioma durante o período de amamentação. À medida que ela vai entrando com os alimentos sólidos, esse microbioma vai sofrendo uma modificação, microbioma intestinal. Então, essa é a construção do nosso microbioma. Claro que se essa criança comer comidas que são feitas em casa sem nenhum processamento industrial, ela vai ter um desenvolvimento específico de microbioma. Agora, se ela comer a papinha da Nestlé, ela vai ter um outro desenvolvimento, que não é tão saudável quanto o desenvolvimento que ela teria com as papinhas que a mãe produz na própria casa. Tá certo? Após algum tempo amamentando, as crianças que foram alimentadas com leite materno apresentam um microbioma mais jovem do que as que já estão em alimentação sólida. Então, o tempo de amamentação materna favorece um microbioma mais saudável. Eu não acho que deva se amamentar a criança até 2, 3, 4, 5 anos. Eu acho até que cria um grau de dependência que, para mim, ele ultrapassa o limite do ideal. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Não é uma opinião científica, é uma opinião pessoal, pelas experiências que eu tenho de pessoas que assim o fizeram. Bom, e a disrupção nutricional pode alterar a maturação do microbioma. O que é disrupção nutricional? Uma alimentação inadequada, uma alimentação que não é saudável. Crianças com alimentação de baixa qualidade apresentam comprometimento do seu microbioma. Foi o que nós vimos no slide anterior. A alimentação também é um critério de desenvolvimento de um microbioma comprometido. Bom, olha que interessante. Aos 3 anos de vida, o microbioma intestinal se estabiliza e, da forma como se estabilizou, tende a se manter até a idade adulta. Legal. Mas tem algumas coisas que podem bagunçar todo esse cenário. Outra coisa, apesar disso, alguns fatores causam impacto no microbioma.
Isso ocorre por conta das fases da vida e também por influências mais ou menos impactantes no microbioma. Por exemplo, a adolescência, com as mudanças alimentares e as mudanças hormonais, ela pode ter um impacto mais ou menos relevante no microbioma dos nossos pacientes. E aqui talvez seja o maior dos problemas que nós temos, o uso dos antibióticos. Porque os usos dos antibióticos, sejam eles tópicos, sejam eles orais, podem causar um dano no microbioma intestinal ou no microbioma cutâneo que é irreversível. E eu acho que essa palavra ela expressa exatamente o que eu quero dizer. Após o uso de um antibiótico, o teu microbioma nunca mais vai voltar a ser aquilo que ele era antes do antibiótico. E se você toma ele de novo, ele não vai voltar a ser o que era antes desta tomada, porque ele vai causar uma interferência definitiva em todo o conjunto de micro-organismos, em toda a concentração de micro-organismos que nós temos. E isso é, de alguma maneira, algo que tem contribuído para o surgimento de diversas doenças, inclusive doenças inflamatórias e doenças autoimunes, que vêm crescendo muito em número. Então, assim, é importante a gente estudar microbioma? Naturalmente que sim. Hoje, tudo tem passado pelos hábitos. Tudo, absolutamente tudo. Todo tratamento ele tem que começar com uma mudança de hábito, sempre para melhor. Ah, mas eu já como bem. O que é comer bem para você? Talvez o que você come, você pode até achar que é bom, mas para o teu organismo, será que isso é tão bacana assim como é para o organismo dela? O teu é diferente do dela? Então, assim, a gente precisa entender isso. E as ciências genéticas têm nos feito entender que alguns organismos precisam de mais nutrientes do que outros. Os testes genéticos têm mostrado isso. Mas isso é uma coisa ainda mais avançada. Eu acho que isso a gente vai evoluindo com o passar do tempo, mas já é uma realidade. Tá bom? Então, veja que legal isso daqui. Variações são encontradas em diversos momentos da vida, perfeito. Grandes desafios vêm definir o que seria um padrão daquilo que é o microbioma ideal. Então, não se tem um microbioma ideal, se tem um microbioma ideal para cada um de nós, ok? Para o lugar onde a gente vive, para aquilo que a gente come, para o estilo de vida que a gente tem. O microbioma de cada... Isso é muito legal. De cada pessoa tem propriedades tão individuais quanto nossas impressões digitais, então não existe microbioma igual em 8 bilhões de habitantes, ok? Que é o que nós temos na Terra. E esses estudos complexos serão importantes para nos ajudar a definir um futuro promissor para as terapêuticas que vão estar associadas ao microbioma. Porque assim, não é apenas você dar probiótico, pré-biótico, pós-biótico. É você entender, fazer uma leitura mais ampla e mais complexa de tudo aquilo que envolve a nossa saúde, na verdade, a saúde dos nossos micro-organismos, porque a gente vive em simbiose com eles na maior parte do tempo. Tá certo? Bom, alimentação tem um papel importante na manutenção do microbioma intestinal. O padrão de genes do microbioma em carnívoros, onívoros, herbívoros difere dos demais mamíferos. Então, cada tipo de alimentação facilita a implantação, a manutenção de um padrão de microbioma específico. Há diferenças entre padrões de microbiomas ocidentais e orientais, principalmente pela questão dietética. Então, isso daqui eu estou quase que chovendo no molhado, porque eu já falei que dependendo da origem, de onde vive e tal, a gente tem microbiomas diferentes. Mas tudo isso está vinculado com o artigo que eu citei aqui. Tá? Então, são informações desse mesmo artigo. Não há estudos que falem sobre a mudança do padrão de microbioma quando há migração. Então, olha que legal. Eu moro na Ásia, venho para o Brasil, o meu microbioma não tem mudança? Tem. Não há estudos que me digam que tem, mas tem, porque eu mudo absolutamente tudo. Estudos como esse poderiam entender a plasticidade do microbioma. Então, a questão é, não tem estudos, o que não significa que não haja mudança. A falta de evidência não é evidência de falta. Aquela frase clássica. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Fibras são importantes na nossa dieta, porque as bactérias no colo intestinal degradam fibras para obter energia e proliferar. E aqui eu coloco uma questão importante, porque as fibras são chamadas de pré-bióticas, mas a partir do momento que elas ajudam a corrigir o microbioma, de alguma maneira elas têm um efeito probiótico, certo?
Vou dar um exemplo para vocês que talvez faça vocês entenderem o que eu chamo de efeito indireto, que seria um efeito indireto. Eu melhoro uma coisa e ganho outra. Antibiótico. Vamos pensar no antibiótico. Ele é anti-inflamatório? Não. Mas ele diminui a inflamação? Diminui. A partir do momento que eu controlo a infecção, a inflamação diminui. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório indireto. Não é direto. Ele não é anti-inflamatório. Deu para vocês entenderem? Então, as fibras, elas são pré-bióticos. Porém, elas têm um efeito probiótico, que é uma consequência probiótica. Tá bom? Nem sempre fontes de fibras são passíveis de sofrer degradação pelas bactérias, então nem todas as fibras são degradadas. E o artigo sugere uma melhor compreensão das fibras e suas particularidades frente ao microbioma das mais variadas regiões do trato intestinal. Quer dizer, a gente tem que estar atento à nossa alimentação e tentar buscar, através de uma boa orientação profissional, aquilo que é o melhor para a nossa alimentação. Agora, sobre o microbioma cutâneo, porque eu não sei quanto tempo eu estou com 20 minutos, é isso? Vai dar tempo, professor, vai dar tempo, vou te liberar. Então, assim, sobre o microbioma cutâneo, é o componente mais importante do ecossistema cutâneo. Lembrando que o ecossistema cutâneo é formado do quê? O ecossistema cutâneo é formado, em especial, das células do sistema imunológico que habitam as camadas mais altas da pele, da camada córnea, das secreções cutâneas que formam o manto hidrolipídico, a parte água e a parte óleo das secreções cutâneas, o pH e os micro-organismos. Tudo isso compõe aquilo que a gente chama de ecossistema cutâneo. Perfeito? Tudo bem? Estou muito rápido? Vocês estão acompanhando? Eu preciso ser rápido. Senão não chega no final. Mas está dando para acompanhar? Tá? Linha de raciocínio, toda a apresentação está à disposição. Passei para o Rafael, depois ele pode passar para vocês. Tá? Que eu acho que é legal também de vocês terem, porque tem todas as referências que a gente usou para fazer a apresentação. O microbioma cutâneo colabora de forma intensa para a manutenção de uma barreira cutânea saudável. Ora, a pele, se ela não tem um microbioma saudável, ela está em estado de sensibilidade. Se o pH não está legal, ela está sensível. Se a camada córnea não está legal, ela está sensível. Se você tem uma alteração do manto hidrolipídico, ela fica mais sensível. A pele sofre com absolutamente a alteração em qualquer um desses componentes do ecossistema cutâneo que eu acabei de falar. Então, nós temos que ter essa atenção. A pele, assim como o corpo inteiro, pede homeostasia, pede saúde, pede normalização. Às vezes, o simples fato de você melhorar a superfície cutânea de um indivíduo melhora toda a profundidade da pele também, porque o segredo do tratamento dermatológico ele está na superfície. Melhorou a superfície. Todo o resto melhora. Pode não melhorar 100%, mas que vai melhorar, vai. Certo? Bom, o microbioma pode, inclusive, promover comunicação com o sistema imune para que a atividade imunológica seja mais eficiente, natural, ele recruta, né, células inflamatórias. O Staphylococcus epidermidis é uma bactéria comensal, ela é simbiótica à nossa pele, interfere positivamente na barreira cutânea, ampliando a defesa imune do hospedeiro, no caso de nós mesmos. E evidências mostram que a interação entre micro-organismos comensais e células de defesa da pele, como Langerhans e queratinócitos, modula o microambiente inflamatório. Então, veja, quando eu estou usando o termo comensal, tem que ficar claro para vocês. São os micro-organismos que são favoráveis à nossa saúde, seja no intestino, seja na superfície da pele. O comensal ele tem essa função. Tá bom? Bom, vamos lá. Sobre o microbioma cutâneo e a disbiose, que talvez seja o ponto mais importante dessa apresentação. Por conta disso, a disbiose do microbioma cutâneo pode estar associada a surgimento de patologias da pele, eu acabei de falar isso para vocês. Se eu tiver uma disrupção do microbioma, se eu tiver uma alteração do microbioma, o que eu posso ter? O surgimento de uma patologia. Essa patologia necessariamente precisa ser uma patologia infecciosa, tipo uma micose? Não. Eu posso ter uma condição, se eu tiver uma tendência a ter psoríase, ou ter alergia, ou ter algum grau de dermatite, eu posso desenvolver uma dermatite
só pelo fato da disrupção do microbioma cutâneo. Tá bom? Pode, por exemplo, facilitar a colonização. Então, a disbiose pode facilitar a proliferação e colonização de Staphylococcus aureus. Esse Staphylococcus aureus ele causa infecção cutânea. Então, veja, ele cita aqui, o artigo cita aqui, os atópicos, que são aqueles pacientes que têm uma pele com um teor de ressecamento maior, mais reativa, uma pele alérgica, uma pele que coça, né, e uma pele que tem um sistema de barreira cutânea comprometido. Por exemplo, os atópicos produzem menos de algumas ceramidas, que são lipídios que ficam na superfície da pele, do que as pessoas que não têm atopia. E se eu tenho menos de alguns lipídios, eu já tenho uma alteração do manto hidrolipídico. Se eu tenho alteração do manto hidrolipídico, a pele do atópico ela já é uma pele com ecossistema comprometido. Deu para vocês entenderem? Tá? Então, só para que a gente possa apontar isso de maneira importante. Ainda não é muito claro como se dá o processo de disbiose que leva às patologias ou como questões vinculadas ao hospedeiro e suas patologias levam às disbiose. A gente não sabe, isso é muito claro, quem é o ovo e quem é a galinha. Será que as doenças surgem pelas disbioses ou as disbioses surgem pela doença? Pouco importa. A questão é que muitas doenças convivem com as disbioses. E talvez esse seja o ponto-chave. As doenças convivem com as disbioses. As doenças de pele, todas elas, têm disbiose associada. Ok? Bom, há muitos fatores que podem influenciar o microbioma cutâneo. Claro, tem radiação ultravioleta, tem vento, tem umidade relativa do ar, tem o uso de cosméticos adequados e inadequados, o ressecamento da pele com a água quente do banho. Não tem? Não tem muito fator? O atrito da roupa. Tem um monte de coisa, né, que pode afetar a nossa pele. Quer uma coisa que afetou super o nosso microbioma durante a pandemia? Álcool gel. Álcool gel. Acabava com a mão da gente. Quem teve a mão ressecada por álcool gel? Um monte de gente. A gente que ainda trabalha com saúde, mão ressecada com luva, né? Você está com a mão ressecada, usa luva, o que acontece? Piora o quadro, tá? Mas se for luva de borracha. Né? Bom, vamos lá. Microbioma cutâneo. Olha tudo aquilo que pode interferir no microbioma cutâneo. Que legal esse slide, porque ele mostra a idade interfere, a região da pele. Existe microbioma específico para cada uma das regiões da pele. Se bobear, a dobra do dedinho do pé é diferente da dobra do segundo dedo do pé. Tá? Do ponto de vista de microbioma. É muito legal isso. O microbioma é absolutamente muito específico. A gente tem a genética, doenças sistêmicas, estilo de vida, amamentação, quanto tempo esse adulto amamentou quando era criança, né? Tipo de trabalho, dieta, cuidados com higiene, uso de hidratantes, uso de medicações, clima, localização geográfica, tudo isso tem a ver com o microbioma cutâneo e pode interferir no comprometimento de saúde ou de disrupção desse microbioma cutâneo, que acaba sendo algo muito importante e muito forte. Bom, na pele, citando alguns exemplos, porque o slide anterior era como um todo, mas na pele, citando alguns exemplos, cosméticos, exposição à luz, temperatura, umidade ambiente, isso do ponto de vista extrínseco. Do ponto de vista intrínseco, genótipo, gênero, saúde imunológica, tudo isso tem um impacto na saúde superficial da pele. E a disbiose cutânea pode, de alguma maneira, em virtude de todos esses fatores que nós citamos, levar a um comprometimento da saúde que desencadeia doenças, ou as doenças podem desencadear tudo aquilo lá em cima. Então, que meramente uma imagem mostrando um pouquinho essa questão de como a pele ela precisa estar muito bem balanceada do ponto de vista fisiológico e funcional para que a gente tenha uma saúde cutânea. E olha que interessante isso daqui, porque agora nós chegamos no couro cabeludo, que é o ponto final da nossa apresentação. Né? Produtos de limpeza, coloração e penteado influenciam no microbioma. O meu shampoo influencia. Tá certo? Então, saber escolher o shampoo faz parte de um processo bastante significativo e assim, o profissional de terapia capilar e tricologia é treinado para ajudar o paciente a escolher um shampoo bacana. Um shampoo que vai se adaptar melhor ao couro cabeludo dele.
Interfere no extrato córneo, consequentemente, então os cosméticos interferem no extrato córneo, pode comprometer a barreira cutânea, pode modificar o pH e pode acarretar desbiose. Se afetar o pH só, já pode causar desbiose. Se afetar o manto hidrolipídico, já pode causar desbiose. Se for agressivo para a pele, vai causar desbiose. Qualquer alteração que ele possa promover vai causar desbiose. Alteração no ambiente e no organismos relacionados a dietas e hábitos podem influenciar o microbioma, interferindo na interação do sistema imune da pele. Sol demais, sol de menos, falta de hidratação, banho muito quente, tudo isso. Seria esse o motivo pelo qual temos desenvolvido cada vez mais problemas de couro cabeludo? Essas questões cosméticas, essas questões de hábito, essas questões químicas, o secador, que muitas vezes também pode interferir na saúde cutânea? Talvez sim. Mas eu acho que está tudo relacionado com todos esses cenários aqui. Não é uma coisa específica do couro cabeludo. O que a gente faz no couro cabeludo, ele pode agravar uma tendência que a gente já tem de desenvolver as manifestações em couro cabeludo. Tá bom? Bom, parâmetros da pele para o crescimento e a composição do microbioma, então, envolve produção de sebo, hidratação, barreira cutânea e pH, já disse isso, estou só repetindo. O couro cabeludo sensível apresenta prurido, queimação e desconforto. Está aí. Então, essas são as manifestações. Sensibilidade, prurido, desconforto, dor. E pode ser causado por radiações ultravioleta, alterações de temperatura, vento. Tá? Você vai digitando a aula rápido, né? Aí vocês viram que tem erro pra caramba de digitação aí, né? Estou passando batido, né? Mas não é vendo, não tem nada vendo aqui. Vão vendo como tem erro na aula. Cosméticos, poluentes, estresse, ciclo menstrual e problemas neuropsiquiátricos. Bom, aqui eu tenho um microbioma bonitinho, tudo funcionando bonitinho. Aqui eu tenho um microbioma desbalanceado, com a barreira cutânea comprometida, aqui a barreira cutânea é forte. E aí nós temos todo o cenário da saúde, o cenário do problema da pele e do couro cabeludo. É ilustrativo, porque, na verdade, está mostrando exatamente tudo que eu já falei. Tá? Couro cabeludo sensível e microbioma. Esse daqui é um ativo que fala exatamente sobre isso. Tá? Secreções e pH do couro cabeludo favorece o desenvolvimento do microbioma. Há uma hipótese que a desbiose de couro é uma das causas de couro cabeludo sensível. Então, é aquela coisa, ovo ou galinha, ovo ou galinha. A gente não sabe quem vem primeiro. O desbalanço induz resposta imune ou inflamatória, que podem causar os sintomas. E diferenças entre microbiomas de pessoas com couro cabeludo sensível e normal são absolutamente perceptíveis. Tá certo? Bom, olha aqui uma das doenças mais importantes que nós temos na tricologia. Eu tive com a Cristal num evento recentemente. Houve um dia inteiro falando de alopecia areata. Um dia inteiro. Eu fiquei de bode. Porque eu fui para um congresso de tricologia de 2 dias e um dia inteiro foi usado para falar de alopecia areata. Alopecia areata é a doença do momento. Alopecia areata e alopecia fibrosante frontal. São as 2 doenças do momento. Tá certo? Alopecia areata, ela é uma doença onde a gente tem um evento chamado colapso do privilégio imunológico do folículo piloso. Ou seja, o nosso sistema imunológico não vai enxergar o folículo piloso como um elemento dele. Ele vai bater no folículo piloso. A gente está falando de doença autoimune. Isso pode acontecer numa articulação, numa artrite ou num síndrome do colo irritável, no intestino. Tá? Só para dar um exemplo. Estou falando de doença autoimune. A destruição autoimune de células, inflamação, comorbidades autoimunes podem estar presentes. É difícil a gente ver uma doença autoimune que venha sozinha. Às vezes tem um problema de imunidade da tireoide, da osteoarticular ou de outros sistemas corporais. E estudos promissores parecem vincular o surgimento de alopecia areata com desbiose cutânea e intestinal, o que sugere olha que legal, uma extrapolação dos mecanismos já estudados no surgimento da doença. Quer um exemplo? Tem um artigo que eu não vou citar aqui, que diz o seguinte: se você pegar um paciente normal, que não tem alopecia areata, pegar as fezes dele e transplantar para o paciente que tem alopecia areata, você trata a alopecia areata. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar em transplante de fezes.
Mas isso existe e isso vai começar a ser utilizado no Brasil para o tratamento de muitas doenças. Por quê? Porque você tem um paciente que tem uma microbiota intestinal melhor e você transfere parte daquilo que são as fezes dele para o intestino de uma pessoa doente, você tem a correção da doença. Eu acho que é um preço muito barato, apesar da cara de nojo de vocês, para que a gente trate doenças que muitas vezes são de difícil tratamento e cujos medicamentos muitas vezes têm efeitos colaterais muito significativos. Concorda comigo? Pelo amor de Deus, vamos abrir a mente, né? Há uns anos atrás tinha o pessoal que bebia urina. Vocês devem lembrar disso. Eu sempre na minha cabeça pensava, se esse cara bebe urina, imagino o que ele pode em algum momento querer comer. Agora a gente sabe que não é bem por aí, a via que é outra. Entendeu? Bom, então aqui, na alopecia areata, nós vamos ter, né, dados mostrando modificações extremamente significativas do microbioma. Então, pacientes com alopecia areata têm padrões diferentes de microbioma. Esse aqui, paciente normal, esses são pacientes com areata. Dermatite seborreica e caspa e microbioma. Aqui a literatura é vasta, tá? Aqui a gente tem uma literatura bastante significativa. Então, a etiopatologia, a forma como essas doenças surgem não são 100% compreendidas. A gente vem com o microbioma elucidar um pouco mais. A gente sempre lembra da malacésia, que é uma levedura, é um tipo de fungo que quando você vê os maiores estudos sobre microbiota de couro cabeludo, é sempre a malacésia que está em foco, mas não é exclusivamente a malacésia, tá certo? Mas assim, os níveis de malacésia aumentam na caspa até 2 vezes em relação ao couro cabeludo normal. Então há uma mudança, não dá para dizer que não existe essa mudança. A redução, outros fungos associados à doença podem aparecer, a redução do Cutibacterium. Esse Cutibacterium era o antigo Propionibacterium acnes, tá? Então, quem estuda acne deve lembrar dele, mudou de nome, tá bom? E abundância de Staphylococcus SSP. E aí a gente tem outras alterações de micro-organismo. Eu não vou falar de um por um, porque eu acho que não vem ao caso. A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto isso é importante. Olha a foliculite decalvante, uma doença severíssima, consumptiva, de difícil manejo, difícil tratamento, chata pra caramba. O paciente sente dor, sente coceira, o travesseiro fica sujo toda noite, porque sangra, porque dói, porque tem pus. Cara, olha que maluco isso, cara. Porque a gente pega, às vezes, no começo da minha carreira, a gente pegava raspado superficial das secreções para fazer cultura e antibiograma, para ver que antibiótico que a gente ia dar para o paciente. E aí a gente encontrava lá um estafilococcus ou algo assim. Hoje, o que a gente percebe é que não é a foliculite decalvante, ela não está vinculada a um micro-organismo, ela está vinculada a 2 ou a 3 micro-organismos que, em conjunto, estão infeccionando esse folículo piloso e que muitos deles estão mais profundos a ponto da gente não conseguir ter, numa coleta de material da lesão, o cenário específico, aquilo que a gente precisa para tratar. Se eu vejo um micro-organismo e não vejo 2 que estão lá embaixo, eu vou dar um antibiótico para aquele um, mas não vou dar para aqueles outros 2. Olha que coisa maluca, né? A foliculite decalvante está associada a uma alteração de barreira cutânea, como nós falamos, né? Então, é muito interessante a gente perceber que todas elas estão, isso daqui também é mais ilustrativo. E aqui nós temos uma das patologias mais frequentes na tricologia, que é a alopecia endogenética. A alopecia endogenética é a calvície masculina ou calvície feminina, vamos generalizando do ponto de vista prático. A gente sabe que na alopecia androgenética... Vou falar uma coisa, a alopecia androgenética é uma doença inflamatória, ponto final. Ela está associada com inflamação sistêmica do corpo como um todo, ponto final. Isso é uma verdade. A alopecia androgenética é uma doença inflamatória do folículo piloso e do corpo como um todo. Isso é um motivo para algo que eu vou falar para vocês na aula da pós-graduação. Aí eu explico melhor esse troço. Aqui não tenho tempo para explicar, mas peguem essa informação, tá? Porque eu também preciso adoçar a boca de vocês para vocês assistirem minha aula na pós-graduação.
certo? A microinflamação é no terço superior do folículo, é mais nessa área aqui mais alta do folículo aqui. O Cutibacterium SSP está presente em 58% dos pacientes com alopecia androgenética comparados ao controle, que tem apenas 12% de presença desse Cutibacterium. Então, talvez essa inflamação que a gente vê possa estar associada com o Cutibacterium SSP. Por que pode? Porque no estudo 58% das pessoas tinham essa associação, certo? E 12% dos pacientes normal também tem, não tem calvície. Ok? Mas a gente pode ter uma bactéria associada a esse quadro inflamatório. Seria uma das explicações para essa inflamação. E a associação com dermatite seborreica acelera o problema, porque a dermatite seborreica ela tem um conjunto de micro-organismos, como alterações da malacésia que nós vimos lá atrás, que favorecem o estado inflamatório do couro cabeludo. Aqui, alopecias e alterações de microbioma, aqui ele coloca o Cutibacterium, o Staphylococcus epidermidis e o Staphylococcus aureus, num paciente saudável como na alopecia androgenética como repare que tem um incremento do Propionibacterium acnes, que é o Cutibacterius aqui, na alopecia areata e no líquen plano pilar. Então, cada uma dessas doenças tem alteração de microbioma, comparado ao paciente que não tem nenhuma dessas patologias. Uma outra coisa interessante é isso aqui, alopecia endogenética e cilindros capilares associados aos microbiomas. Então, existe um tipo de descamação que a gente vê que sobe pela fibra capilar, que é chamada de cilindro capilar. A gente, olhando com a tricoscopia, a gente consegue ver com uma certa facilidade. Às vezes, a pessoa que não está, que vê pela primeira vez, somente o próprio profissional, acha, pô, será que isso é lêndia? Né? Será que é alguma coisa assim? Mas não é. É uma descamação que vem do canal folicular e que vem da inflamação no interior do canal folicular. Essa descamação no interior do canal folicular ela sobe pela fibra formando os cilindros capilares, que são resíduos de queratinócitos presentes nos canais foliculares e que circundam o folículo piloso, o cabelo. Né? Eles sobem pela pele e circundam o cabelo. Estudo com amostra de 2 pacientes, então é um relato, né? Apontou para a possibilidade dos cilindros capilares da alopecia endogenética estar associados à colonização pelo P. acnes. P. acnes por quê? Porque esse estudo é de 2012, mas é o Cutibacterium SSP. Tá bom? Perfeito? Bom, psoríase também está bastante associada à alteração de microbiota, até porque na psoríase é fato, por bioengenharia cutânea, que na psoríase, o paciente com psoríase ele tem uma produção de ceramidas comprometida, assim como na dermatite seborreica que eu disse agora há pouco. Feito? Ele produz 3 ceramidas a menos do que ele deveria produzir o paciente normal. Eu tenho que sair da frente do slide. Obrigado, Cristal. Senão eu ferro vocês também, vocês não vão ver nada. Né? Eu não consigo ficar lá em cima, tá, Rafael? Então, veja, olha que interessante. As espécies predominantes em pacientes com psoríase microporo globosa, malacésia globosa, furfur e restricta. Tem uma alteração de malacésia bastante significativa. As alterações de microbioma formam mais importantes de acordo com o quadro. Então, quanto mais grave é a psoríase, mais grave é a alteração de microbiota. Quanto mais eu corrijo essa microbiota, melhor eu tenho o resultado da psoríase. E vou ser muito claro para vocês, a correção da microbiota com produtos específicos acalma a psoríase, porque você está tirando a desbiose do caminho. Né? Desbiose, ovo ou galinha, tanto faz, mas você tirou a desbiose do caminho, você melhora o paciente. Bom, aqui eu tenho algumas coisas vinculadas com eventuais possibilidades terapêuticas, porque estou chegando no final, acho que faltam 3, 4 slides. Então, eu tenho uma planta, o extrato da Lindera strychnifolia, como um modulador de microbiota. Olha que interessante. E aqui um outro artigo falando absolutamente mais do mesmo, não vou me apegar aqui, mas nesse artigo em especial tem uma coisa muito interessante, porque eles pegam áreas diferentes de calvície e percebem que, dependendo da área, você tem uma alteração de microbiota diferente. Então, o vértice, que é a região aqui de trás, ele tem aí uma predominância de
Burkholderia sp, menos, e uma microbiota menos diversificada, por exemplo, né? E há uma maior diversificação da microbiota na área occipital. Então, dependendo da área do couro cabeludo, da calvície, você pode ter microbiotas diferentes, frontal, coroa e assim por diante. Aqui, olha que interessante, né? Investigação de microecologia fúngica na raiz do cabelo, num paciente com alopecia endogenética. Então, encontraram fungos, né, malacésia, hifas de malacésia, no interior do folículo piloso, no paciente com alopecia endogenética. Aqui também mais um slide sobre isso. Bom, sobre tratamentos do couro cabeludo, eu vou ser muito categórico para vocês, eu vou citar algumas poucas coisas que eu acho que são relevantes, porque o foco não é esse. Eu gosto muito da clorela como uma alga que tem um papel interessante do ponto de vista de saúde global. Saúde global, o benefício é global, melhora a imunidade, repõe minerais, repõe proteínas, repõe vitaminas, é detoxificante, melhora a função hepática, é anti-inflamatória. Que mais? Eu poderia falar mais um monte de coisa, mas estudem clorela, porque clorela é algo muito bacana. É um superalimento, tá? Então, tem coisa muito legal na clorela. Suplementação probiótica, a gente tem muitas no mercado, eu acho que com o passar do tempo a gente vai deixar isso cada vez mais personalizado, mas eu, quando não tenho muita possibilidade do paciente fazer algo mais personalizado, eu comumente, sem conflito de interesse nenhum, tá? Não ganho nada de nenhum desses laboratórios, mas eu indico ou 20B, ou Sinfor, ou Sincaps, tá certo? São aquelas que eu passo mais quando eu tenho que cuidar desse paciente com mais rapidez, porque ele está com queixa intestinal, de flatulência, barriga inchada, prisão de ventre e assim por diante. A gente sabe, e isso vai conectar com a aula do Dr. Rondó, então eu fiz a minha aula também conectando com a aula do Dr. Rondó, que vai ser mais tarde, que o cérebro, o intestino e a pele se comunicam e que a microbiota desse eixo é muito importante para a saúde global dos nossos pacientes, tá certo? A alteração de microbiota pode causar ansiedade, depressão, agravar esquizofrenia, psicose, agravar quadros de epilepsia. Olha que maluquice isso, né? E aqui eu tenho, e aí eu não vou ficar me apegando a isso, mas eu vou deixar os slides, vou pedir para o professor Rafael passar para vocês os slides, porque eu não tenho nenhum problema que passe, a literatura está aí para isso e é para ser compartilhada, mas aqui eu tenho algumas plantas da Ayurveda que trabalham a questão da microbiota, aqui mais um tanto de plantas da Ayurveda, e aqui uma coisa muito importante que talvez seja significativo de falar. Finasterida, que é uma das principais drogas para tratamento de calvície. É fato que a finasterida, que é a principal droga para o tratamento da calvície, pode causar alterações da microbiota intestinal. Ok? E esse não é o único estudo, eu trouxe um. Se eu não me engano, tem mais uns 4 estudos que vêm provando isso. E é por isso que muita gente tem falado de uma coisa chamada síndrome pós-finasterida, que a pessoa tem os efeitos colaterais da finasterida enquanto usa, e por conta dessa alteração de microbiota, os efeitos colaterais eles persistem. Lembra do antibiótico? Depois do antibiótico, a microbiota não volta a ser como antes? Talvez a finasterida faça isso. Ok? Bom, aqui a gente tem algumas coisas legais que a gente pode pensar no controle da barreira cutânea. Alguns extratos que eu gosto muito, de chá verde, de ginseng, de lúpulo, de capsaicina, está errado aqui, né? Capsaicina, é o A antes do P. E eu cito 2 óleos essenciais aqui, mas eu vou pedir para o professor Kiron trazer mais informações para vocês sobre óleos essenciais. Eu cito o óleo de melaleuca e o óleo de piperita como grandes parceiros no processo. Convite para vocês, entrem no Instagram do CIT 2024, Congresso Internacional de Tricologia, é cit.br, cit.br. Nós estamos praticamente esgotados, mas nós temos muita gente que fez reserva e não pagou. Nós devemos abrir um lote aí de pelo menos umas 25 vagas, que são de pessoas que ainda que se comprometeram em pagar e não pagaram. Nós estamos aguardando, nós demos um tempo para eles para a gente abrir esse lote e liberar essas próximas 25 vagas. Então, quando abrir essas 25 vagas, vão ser 25 vagas. Ok? Bom,
aqui as redes sociais das empresas que eu trabalho, novamente, meu site aqui em cima, meu e-mail, minha rede social, rede da clínica, rede da escola, rede do portal e rede das empresas de cosméticos que eu represento. Tá certo? Gente, muito obrigado. Professor Rafael, muito obrigado. Espero que tenha sido bacana para vocês.